Bom dia, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e daremos início ao nosso terceiro bimestre. O tema central é na unidade 5, Governos Brasileiros após a Proclamação da República. Bem, vocês viram que nós falamos de Dom Pedro, da família real, chegando ao Brasil, de Dom Pedro proclamando a República, e aí a partir disso eu queria saber de vocês, se vocês sabem quem são os nossos representantes do Poder Executivo atualmente em exercício. Bem, o Poder Executivo é o poder que executa, como o próprio nome diz. É a parte dos três poderes que compõem em práticas assuntos previamente deliberados pelos legislativos, aquele que legisla e criam as leis. Esse poder ele tem o privilégio de representar os cidadãos de modo a tirar do papel os direitos e deveres e fazê-lo cumprir. Então, qual a função desse poder? Administrar o interesse do povo, governar segundo relevância pública, serem efetivas as leis e dividir entre os três níveis do governo a gestão administrativa, na questão de educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, entre outras áreas. Bem, o poder executivo, ele se divide em três níveis. O nível municipal, são os prefeitos, que são os responsáveis finais, junto com os vice-prefeitos. O nível estadual e Distrito Federal, que são os governantes que lideram o executivo com seus vice-governadores. E o nível federal, a União, onde temos o presidente da República como representante máximo do poder executivo junto do vice-presidente. Aí, como eu perguntei a você, quem são os representantes do Poder Executivo atualmente em exercício? Bem, no Brasil nós temos como presidente Jair Bolsonaro. No nosso estado nós temos como governador Rui Costa e como prefeito nós temos Antônio Carlos Magalhães Neto, que a gente chama popularmente de ACM Neto. E sabe qual é o nome da capital do Brasil e onde ela está localizada? Então, eu trouxe para vocês um mapa político do Brasil, certo? E aí nós temos Brasília bem no centrozinho de amarelo, eu circulei de vermelho, que é a capital do Brasil. A cidade de Brasília, ela foi planejada e construída durante os anos de 1950. Os principais prédios foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e nele estão localizados centros políticos e administrativos do país, como o Congresso Nacional. Brasília é um patrimônio cultural da humanidade, título concedido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, por conta da sua importância histórica, cultural, artística e por ser um conjunto arquitetônico muito importante, certo? E aí daremos início à organização política. Com o governo de Dom Pedro II enfraquecido por disputas políticas e dificuldades econômicas, em 15 de novembro de 1889, ocorre a proclamação da República no Brasil. Deodoro da Fonseca assume provisoriamente o governo. É feita uma nova Constituição. Em 1891, temos a primeira eleição para presidente no país. E aí, o livro ele vem dividindo o estudo sobre esse período, após a proclamação, em 5 fases, que é a Primeira República, de 1889 a 1930, a Era Vargas, de 1930 a 1945, Governos Democráticos, de 1945 a 1964, Ditadura Civil-Militar, de 1964 a 1985, e a Nova República, de 1985 até hoje. Bem, a Primeira República, também conhecida como República Velha, teve grandes características, como o clientelismo, o mandolismo e o coronelismo. O clientelismo pode ser definido como uma troca de favores, em que alguém concede algo em troca de benefícios políticos.
Já o coronelismo é definido pelo poder exercido pelos coronéis, que eram os grandes proprietários de terra na época, sobre a população, exigindo-lhe voto como forma de atender aos interesses da oligarquia. E, por fim, o mandonismo, que é o controle que os grandes proprietários de terra exerciam sobre a população. Outras marcas desse período foi a política do café com leite e a política dos governadores, certo? E aí nós passamos para a Era Vargas. A Era Vargas tinha algumas características importantes, como a centralização do poder no executivo, a política de massa de Vargas na questão trabalhista, o fortalecimento do programa político, sobretudo durante o Estado Novo, e a capacidade de negociação de Vargas, que conseguia conciliar grupos com interesses diversos em benefício próprio. No caso do Estado Novo, destaca-se ainda o autoritarismo do governo e a imposição da censura. Já no governo democrático, cada governo ele possuía interesses diversos e até mesmo uma plataforma ideológica distinta. De toda forma, muitos definiam esse período como a fase do populismo da política brasileira. Essa definição, no entanto, tem sido vista com muitas ressalvas pelos historiadores, porque a definição clássica de populismo não abarca todas as características políticas dos governos democráticos, que a gente pode achar também em muitos livros, como Quarta República. De toda forma, os governos democráticos eles podem ser caracterizados por um período minimamente democrático da história do nosso país. E aí eu vou falar agora da ditadura militar, como o próprio nome diz, né? Foi um período ditatorial em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ela ficou caracterizada pelo terrorismo de Estado, ou seja, pelas ações de terror praticadas ou incentivadas pelo governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros, as torturas e o assassinato de cidadãos por agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. Bem, a ditadura também ficou marcada por uma política econômica que logo de início procurou combater os direitos dos trabalhadores. Sendo assim, os salários foram mantidos baixos, houve redução de direitos dos trabalhadores e as greves eram duramente reprimidas. Já na Nova República, com o fim da ditadura, foi iniciada uma nova fase democrática, que é a Nova República, foram marcadas pela democratização que o Brasil sofreu nesse período, com o crescimento da vida partidária e o aumento considerável do número de eleitores, já que podiam votar no Brasil todas as pessoas maiores de 16 anos, incluindo os analfabetos. Outro grande marco desse período foi a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que possuía muitos artigos que garantiram direitos sociais à população. E também ficou determinada nesse período que os presidentes teriam mandatos de 4 anos sem reeleição. A Constituição de 1988 também garantiu amplos direitos para a minoria do país, como os indígenas. República, democracia e cidadania. São 3 palavras que estão ligadas ao nosso cotidiano, pois tratam de uma forma de organização social, certo? O exercício da cidadania em um país ou no local onde vivemos está relacionado à participação política, ao exercício das nossas obrigações e ao pleno direito, a plena necessidade nossa de termos os nossos direitos, mas não esquecendo também de nossos deveres. Até hoje, são muitas as mudanças necessárias para que todas as pessoas que vivem no Brasil tenham condições de exercer a cidadania e preservar os próprios direitos. E a gente começa a falar hoje sobre república, origem
na expressão em latim res publica, que significa o que é público, coisa do povo. Forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado. O cargo, que costumava ser exercido por um rei, passa a ser exercido por uma pessoa escolhida, diretamente pelo povo, geralmente chamada de presidente. Esse presidente ele não tem como transferir seu cargo para uma pessoa de sua família, uma pessoa de seu círculo. E, além disso, é na república em que estão mais claramente divididos os poderes executivos e legislativo. Forma de governo, a república é a forma de governo do Brasil, já que em 1822, era a data da nossa independência, até 1889, quando foi proclamada a república. E é a forma de governo adotada até hoje no nosso país. Com a república, com o início da república, não trouxe grandes mudanças para a maioria da população brasileira. E com o tempo, a conquista por direitos sociais e cidadania foi um longo processo para a gente chegar a essa questão que a gente conseguiu, trouxe criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, que foi extinto em 1967 e criado a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, órgão indígena oficial do Estado brasileiro, responsável por promover os direitos dos povos indígenas no território nacional, garantido pela Constituição de 1988. Já em 1943, foi aprovada a consolidação das leis do trabalho com melhores condições trabalhistas, certo? E o direito do voto dos analfabetos, o voto facultativo para jovens com idade entre 16 e 17 anos. Igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. E o combate à discriminação e ao preconceito de todo tipo, etnia, sexo, religião, condição social e dentre outros. Eu vou finalizando a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer algumas atividades e vamos retomar, falar um pouquinho de República, Democracia e Cidadania. Bons estudos e boa resolução de questões. Tchau, tchau.